Fala pessoal, beleza? O nosso tema de hoje será gráficos, perfeito? Por que eu escolhi este tema e por que eu quero expor como fazer o gráfico que está aqui nesta tela? Perceba uma coisa, este gráfico ele tem um diferencial, que é a minha proposta para hoje, que é o fato de ele permitir que nós analisemos dados móveis. Mas não devemos confundir isso aqui com dados móveis que são aquele conceito ali de telefonia, né? Dados móveis, telefonia móvel. Quando eu me refiro a dados móveis, eu me faço entender da seguinte forma. A gente consegue, em o mesmo gráfico que é este aqui, analisar um período variável. Perceba, este gráfico ele está pronto para expor para a gente 12 meses. E no momento eu tenho, olha só, os 12 meses de 2017. Mas eu consigo aqui, ao interagir com a barra de rolagem, analisar períodos diferentes. Perceba que eu estou evoluindo no tempo. Eu estou trazendo meses de 2018 e automaticamente eu estou descartando meses de 2017. Então aqui eu consigo ter muita flexibilidade em analisar meses posteriores, né? Ou então, se eu quiser, retroagir aqui e conseguir enxergar meses retroativos. Isso com apenas um gráfico. Imagina, por exemplo, que você tem, né, dados ali de 3 anos para analisar. E você quer tornar isso de forma gráfica, mas você imagina, pô, preciso fazer ali 3 gráficos, um para cada ano. Então, esta solução aqui permite que você tenha apenas um gráfico e o que esse gráfico vai expor, o que ele vai exibir, o que vai ser plotado nele, a gente consegue, né, sintetizar com alguns recursos e interação aqui com a nossa barra de rolagem. Perfeito? Imagine, por exemplo, também que você quer trazer uma análise temporal, né, uma constatação temporal e que tem, né, na verdade, ali meses que são de anos distintos. Se você vem com a proposta de um gráfico convencional, você precisaria, né, replicar os gráficos e modificar os períodos para que ele pegasse, por exemplo, 3 meses, né, finais de um certo ano, mais 9 meses iniciais de um ano seguinte, e você começa a perceber que isso é muito improdutivo. Você, na verdade, não consegue prever tudo que pode ser demandado. Imagina, por exemplo, empresas, né, principalmente aquelas multinacionais, que elas têm como base um ano fiscal que é diferente do nosso aqui no Brasil. Nosso ano fiscal ele obedece ao regime do calendário, que vai de janeiro até dezembro. Empresas multinacionais, elas têm ali análises que são em período fiscal diferente do nosso. A maioria delas, pelo que eu me recordo, trata um ano fiscal desde julho de um certo ano até o mês de junho do ano seguinte. É mais ou menos aquilo que está agora plotado na tela. Perceba, isso aqui é uma análise de ano fiscal de uma empresa padrão ali, né? Empresa multinacional, que pega ali 6 meses de um certo ano mais 6 meses de um outro ano. Então, esta virada ela acaba ficando em o mesmo gráfico. Então, este gráfico que está exposto em tela, ele consegue trazer para a gente essas possibilidades. E a gente, desta forma, tem ali, né, viabilizada a possibilidade de a gente economizar gráficos. É uma maravilha a gente conseguir ter em apenas um gráfico muitas opções para a gente trabalhar. Perfeito? Então, nossa proposta é mostrar como a gente consegue, né, como a gente pode, com recursos simples e fáceis, né, construir um gráfico deste tipo, com esta dinâmica, né, esta flexibilidade, e a gente ter ali análises ou então períodos flexíveis e conseguir ter mais análise, sem precisar de trabalho repetitivo, com mais planilhas ou então mais gráficos, e a gente ter ali, né, uma abrangência muito forte para o nosso trabalho. Perfeito? A gente vai empregar, obviamente, o recurso do gráfico, a gente vai ter interação aqui com uma barra de rolagem, a gente vai ter, né, alguns itens acima do gráfico aqui, que são formas ou caixa de texto, que refletem conteúdos, né, de células, que a gente tem ali, né, calculados os valores de máximo, mínimo e média. Perceba que isso aqui também é dinâmico e isso se atualiza conforme os períodos que a gente escolhe. Perceba, por exemplo, que aqui eu tenho uma média que é em torno de 22 mil, mas se eu mudo o meu período, né, isso muda também. Valores de mínimo e máximo, eles podem mudar conforme o passar dos meses. Então, a gente tem aqui mais uma possibilidade criativa de trazer algumas constatações. Perfeito? Aqui também, abaixo do título do meu gráfico, eu tenho uma espécie de rótulo, né, feito também
com uma forma ou então uma caixa de texto, que ele traz, né, expressamente aqui um texto que vai designar o período, né, de abrangência do gráfico. Olha só, eu tenho um período que está indo de novembro de 2017 até outubro do ano seguinte, exatamente aquilo que eu tenho plotado no meu gráfico. Então, em resumo, a gente vai ter gráfico, vamos ter aqui barra de rolagem, teremos formas ou caixa de texto para refletir valores calculados em células, certo? E o mais importante, ou então o núcleo aqui do nosso trabalho, será a aplicação da função desloque, para que ela consiga gerar, né, estes intervalos móveis e a gente conseguir plotar dados móveis no nosso gráfico, perfeito? Isso tudo através da função desloque, que na verdade vai gerar intervalos nomeados, que serão as séries do nosso gráfico, tanto a série dos meses quanto também a série dos valores associados a estes meses, perfeito? Eu então, como de praxe, como de costume, fecho aqui o meu arquivo resolvido. Vamos agora entender como a gente consegue gerar os intervalos dinâmicos. Basicamente aqui a nossa ideia é conseguir compreender como atua a função desloque e qual que é a importância da nossa barra de rolagem neste processo, perfeito? Eu vou utilizar a função desloque para conseguir gerar intervalos dinâmicos, ok? A princípio, essa função ela pede um ponto de partida, pede uma referência. Eu vou definir aqui B2 para que eu comece os meus deslocamentos. Olha só, se por acaso eu definir aqui no argumento de linhas, ok? Que é o argumento seguinte, o número 1, a função desloque ela vai passar de B2 para a referência B3. Então, isso aqui já seria suficiente para que meu gráfico começasse em janeiro de 2017. Se eu colocar aqui 13, eu desloco 13 linhas e eu paro aqui justamente em B2 mais 13, B15. Eu paro em janeiro de 2018. Então, eu começaria em um novo mês. Todo número que eu colocar aqui neste argumento vai fazer com que eu traga, né, um certo endereço diferente. E ele será o início do meu período a ser plotado no gráfico. Ok? Se eu colocar, por exemplo, o número 3 aqui, eu vou descer e começar em março. Eu desço aqui 3 células e eu começo em março. Só um comentário aqui um pouco mais técnico. Este número ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Se eu tiver, por exemplo, uma referência C15 e eu coloco aqui menos 2, eu consigo retroceder, ou seja, subir, né, as linhas, e de C15 eu posso parar em C13. Perfeito? Então, eu poderia, por exemplo, colocar um menos 1 aqui, neste nosso caso, e de B2 eu volto aqui e fico em B1. Perfeito? Eu posso também colocar 0, ou então omitir aqui o argumento que isso se comporta como 0, eu acabo me mantendo em B2. Ok? Voltando aqui, então, se eu coloco o número 1, eu avanço mais, né, uma linha aqui e eu paro em B3. E eu começaria em janeiro de 2017. Então perceba que toda vez que eu colocar aqui um número diferente, poderia ser 20, por exemplo, eu vou, né, ser deslocado a uma nova célula. E ela será meu ponto de partida para que eu tenha um intervalo dinâmico. No caso, este ponto de partida mais 11 células, gerando ali um intervalo com 12 células, que serão 12 meses, e posteriormente os 12 valores associados a esses meses, né? Essas quantidades vendidas. Ok? Para a gente ter uma simulação fixa aqui, eu vou deixar o número 1 por enquanto, perfeito? Na sequência, eu vou mostrar como a gente vai ignorar aqui o número 1, ou pelo menos não utilizar um número fixo, e utilizar então um endereço de célula, que servirá como controle, ela que vai dar todo o dinamismo pelo fato de ela estar associada à nossa barra de rolagem, que será construída. Então, eu vou deixar aqui o número 1 por enquanto, e a gente segue com a função desloque. Deslocamento de colunas. Eu vou colocar aqui nada de deslocamento, porque eu não quero sair da coluna B para C, muito menos para a coluna A. Se eu colocasse menos 1 aqui, eu iria para a coluna A, ok? Se eu colocasse 1, eu iria para a coluna C. Eu posso colocar 0 para eu me manter em B, até porque meu intervalo de meses está aqui em B. Ou então eu posso simplesmente omitir o argumento, perfeito? Coloco aqui nada entre esses pontos e vírgulas, ok? Meu argumento de altura, esse aqui é importante. Eu vou colocar 12, porque eu quero um intervalo com 12 meses.
A princípio, a gente poderia aqui colocar 6, indicando que o gráfico teria um intervalo dinâmico com 6 meses. Ou ainda, a gente poderia colocar um endereço de célula que serviria como controle. E eu poderia, por exemplo, digitar nessa célula o número 10, e o meu gráfico mudaria para mostrar apenas 10 meses. Ou então o número 15 para o gráfico mostrar 15 meses. Ou seja, seria algo parametrizável. Mas para o nosso exemplo, para não complicar tanto aqui, eu vou colocar 12 para ficar como valor fixo. Perfeito? Minha largura, como eu tenho todos os meses apenas em uma única coluna, que é B, a largura será 1, ok? Apenas uma coluna. Ou eu posso também omitir este argumento. Veja só, quando eu avalio com F9 o que desloque está, promovendo para mim, eu vejo aqui o intervalo que vai de janeiro de 2017 até dezembro de 2017. Então, eu tenho 12 meses gerados. Perceba o que acontece se eu colocar 13 aqui no lugar. Em vez de 1, deslocar 13. Olha só, eu tenho ali de janeiro a dezembro, mas trata-se de outro ano. E se eu colocar o número 7, deslocamento de 7, então, eu vou então começar de julho de 2017 e vou até junho. Por que julho? É muito simples. Se eu comecei ali em B2 e eu desloco 7, então eu paro em B9. Quem é que está aqui associado a B9? Justamente julho de 2017. Perfeito? Então a gente entende que o segredo é, de fato, aqui este argumento, o segundo argumento. Então, em vez de utilizar aqui um número fixo, o que de fato não teria menor sentido e meu gráfico ficaria com o intervalo preso, o intervalo amarrado ali, o intervalo fixo, o intervalo constante e imutável, eu vou então colocar uma célula para que ela sirva de controle. E nela é que eu vou escrever os números 1, 2, 3, 4, 5 e com isso mudar os meus intervalos. Eu então clico em A1, que é a minha célula escolhida. Eu coloco aqui referência absoluta. Perfeito? Quando eu teclo Enter aqui, eu já vejo um despejo com resultados previstos, Minha versão do Excel permite este despejo. Se a sua versão não permite, automaticamente aqui, quando você tecla Enter, vai ter um resultado diferente. Eu não sei se um erro ou apenas um elemento aqui dentre esses 12, mas não seria igual a isso aqui. Eu recomendo então a gente fixar a nossa fórmula com apóstrofo, ok? E aí, qual que é a importância da célula A1? Veja só, voltando aqui então para a nossa fórmula, ok? Eu vou teclar Enter. Se eu coloco aqui o número 25 e teclo Enter, olha só, o meu intervalo, o meu período, ele muda. Então, tudo fica dependente de A1. Se eu colocar aqui 16, olha o que acontece, eu tenho novos meses. Então, tudo estará em função de A1. E quem é que vai escrever aqui automaticamente números em A1, fazendo o meu intervalo mudar? Vai ser, de fato, a minha barra de rolagem. É por isso agora que a gente vai na planilha gráfica, ok? E a gente vai criar uma barra de rolagem. Como que a gente pode fazer isso? Eu venho até a guia desenvolvedor, eu vou no grupo controles, no botão inserir, e eu encontro ela aqui. Eu posso tanto fazer uma barra vertical, quanto fazer uma barra horizontal, perfeito? Eu vou escolher aqui, no momento, uma barra horizontal. Eu posso, inclusive, escolher uma barra já verticalizada e apenas redimensionar aqui para que ela fique horizontal, ok? Como eu posso, então, associar esta barra de rolagem até a minha célula A1, para fazer com que eu tenha lá os números mudando automaticamente, fazendo o meu período mudar aqui. Bem, eu clico na minha barra de rolagem com o botão direito e vou até a última opção, perfeito? Aqui em vínculo de célula, eu tenho que apontar para aquela célula, que será A1 da planilha de dados. Eu clico então em dados, escolho A1 e vou dar OK. Perceba que no momento, A1 tem 0, porque não tive nenhum clique aqui efetuado. Eu vou clicar aqui 3 vezes. Então perceba, lá eu gerei o número 3 e automaticamente eu começo em março. Por que março? Só lembrando, eu comecei em B2 e o meu desloque deslocou aqui para baixo 3 células, então eu paro em março. Então perceba que aqui, conforme eu clique, eu tenho ali os valores mudando. Perfeito? Eu tenho agora 20, então isso começa a modificar aqui meu intervalo e eu tenho ali o início que vai ser em agosto de 2018. Meu objeto aqui, que é a minha barra de rolagem, ele não está pronto ainda. Eu preciso prever um valor mínimo e um máximo. O mínimo será 1 e o máximo será aqui 37. Por que 37? Porque o meu 37º elemento
perceba aqui comigo, o 37º, ele vai ser aqui o meu mês de janeiro de 2020. Então, me sobram aqui 11 para que a gente complete 48. Perfeito? Então, o último ponto de partida, né, o ponto de partida máximo do gráfico mais avançado, será janeiro de 2020, ok? E vai até, né, o meu gráfico, então, se começar em janeiro de 2020, ele vai até dezembro de 2020. Por isso que eu tenho o último elemento aqui, o número 37. Perfeito? Veja só, eu vou até o final, escrevi aqui 37 e o meu período vai de janeiro até dezembro. Perfeito? Então, esta fórmula aqui, ela vai agora ser encapsulada como um nome. Eu vou gerar um nome, né, com esta fórmula, e este nome será uma série do meu gráfico. Eu copio então aqui minha fórmula, ok? Venho aqui então no meu gerenciador de nomes e eu faço isso com Ctrl F3 ou aqui na guia fórmulas, escolho a opção correta. Vou criar um novo nome, vou chamar isso aqui de meses, ok? E na opção refere-se a, eu escrevo a minha fórmula. Perceba que eu utilizei referências absolutas. Eu clico OK aqui e automaticamente eu tenho, né, referências absolutas mantidas acompanhadas dos nomes, né, das planilhas. E quando eu clico, inclusive, a gente vê aqui uma evidência nos dados. Aqui se refere àquele intervalo. Veja que eu tenho os últimos 12 meses dos dados. Se eu ver na minha barra de rolagem aqui e eu faço uma modificação, e eu volto a averiguar qual que é o retorno do nome, olha que o intervalo muda. Perfeito? Então, agora eu preciso criar a série com os valores, ok? Associados aos meses. E aqui fica muito fácil. Eu posso, vou copiar aqui esta fórmula, ok? Vou colocar aqui. Eu posso apenas dizer que em vez de o deslocamento de coluna ser 0, como está aqui agora, eu coloco o número 1. Então ele passa de B para C. Ele mantém as mesmas linhas e passa para a coluna C, indicando aqui, né, os meus valores. Quando eu teco Enter, olha o que eu tenho. Fevereiro, por exemplo, eu vou aqui formatar Ctrl Shift 1, vou eliminar aqui os centavos, vou até recortar ali para ficar mais, né, visível. Vou trazer aqui em paralelo. Pronto. Olha só. Eu tenho fevereiro e o seu valor, que bate corretamente, e eu vou até janeiro de 2020 e o seu valor. Então, esta fórmula aqui, que é muito simples, muito parecida com a anterior, desloca apenas uma coluna, eu vou então copiar, e eu vou novamente no meu gerenciador de nomes, no Ctrl F3, e eu vou gerar aqui um intervalo nomeado chamado valores, ok? Eu colo a minha fórmula, perfeito? Quando eu clico para avaliar aqui, né, os valores retornados, perceba, eu tenho, de fato, a evidência positiva dos dados corretos aqui para mim, né, os valores associados a esses meses, de fevereiro de 2019 até janeiro de 2020, ok? Isso aqui eu posso apagar, perfeito? E agora é a hora interessante, vamos criar o nosso gráfico. A gente tem muitas maneiras de fazer isso. A princípio, eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui criar um gráfico simples, ok? Selecionei aqui alguns dados, eu vou no Alt F1, vou aqui recortar esse gráfico para a planilha que já está reservada para ele, perfeito? Colei aqui o gráfico. Agora, o segredo é a gente eliminar esses dados que a gente possui no gráfico que é estático e a gente inserir as nossas séries, perfeito? Com o gráfico selecionado, eu venho aqui na guia formatar, melhor dizendo, design do gráfico ou design, depende da versão do Excel, eu venho aqui na opção selecionar dados, ok? Aqui, onde eu tenho série 1, quando eu clico em editar, eu percebo que essa série se refere aos valores, ok? E eu quero modificar essa série. Ela vai ser o que, de fato? Eu clico em editar, ok? E aqui eu posso apagar isso que eu tenho aqui, né? Vou deixar até o nome dados e exclamação. E eu vou utilizar F3 para trazer o nome da série que eu criei, série chamada valores. E eu vou dar OK, beleza? Aqui do lado, em editar, eu tenho também a referência dos meses. Eu vou então apagar até a exclamação e com F3 eu trago o nome associado, que são meses. Eu vou dar OK e eu vou confirmar. Perfeito? Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma série que já está indo de fevereiro de 2019 até janeiro de 2020. Perfeito? E agora eu vou testar. Veja o seguinte, conforme eu clico, eu tenho todo o processo acontecendo, eu tenho o gráfico mudando. Se eu vou até o início aqui,
com o número 1 sendo colocado aqui em A1, ok? Que é a nossa opção mais à esquerda aqui, né? Eu tenho o intervalo correto, de janeiro de 2017 até dezembro. Se eu vou até a última opção, eu tenho ali o último intervalo, que seria o último ano. Então, desta forma eu consigo, né, movimentar aqui meu gráfico com muita facilidade. Eu vou aqui aplicar um recurso que eu acho muito bacana, que é a gente aplicar um modelo de gráfico que a gente uma vez já formatou. Eu altero o tipo do gráfico, vou localizar o modelo que eu já criei previamente. Perfeito? Vou aqui só reposicionar meu gráfico para que ele fique melhor enquadrado, certo? Minha barra de rolagem acompanha aqui também. Essa parte aqui é basicamente formatação, perfeito? Então, o gráfico já está funcional. Perceba, eu consigo aqui colocar em tela cheia e começar, né, a me beneficiar do gráfico criado, perfeito? Para finalizar, vamos colocar aquelas opções aqui em cima, aqueles botões que trazem dados para a gente, né? Máximo, mínimo, a média e também aqui a evidência de qual é o período que está sendo, né, referenciado no gráfico. Aqui eu vou colocar um título. Pronto. Vou reduzir aqui um pouco a minha área de plotagem e vamos para aquelas opções acessórias. Bem, veja só, qual que é o meu maior valor de vendas? Bem, como a minha área de valores chama-se valores, então eu posso dizer que o meu maior valor será o máximo de valores. Eu posso então abrir a função máximo, com F3 eu trago o nome que eu quero. Então, olha só, aqui eu tenho o valor 41.457,6, que é aqui este valor, é o valor máximo. Eu vou formatar para um formato padrão, ok? Com um separador de milhar e 100 centavos, posso então no Ctrl Shift 1 e depois reduzir aqui casas decimais, perfeito? Agora eu quero o menor valor, eu vou utilizar a função mínimo. Para a gente ganhar tempo, eu posso então dar aqui um Ctrl D para a gente ganhar a formatação, certo? Replicou a formatação. Eu dou um Ctrl F para ele replicar o texto contido acima e aqui eu mudo apenas duas letras, ok? Eu vou colocar aqui um I com acento e uma letra N também. Só me deixa aqui modificar o meu idioma. Pronto. Ctrl F. Modifico então I, N. Teclo Enter. Eu tenho o menor valor, perceba. 14.440, que é setembro. E a minha média, muito parecido. Eu vou dar Ctrl D para replicar o formato. Ctrl F para trazer aqui, né, a minha fórmula. O meu intervalo é de valores e a minha função aqui será média. Perfeito? Pronto, tenho a minha média. Como que eu faço para trazer aqui, né, um texto que expresse o intervalo que está colocado, né, na verdade o intervalo que está sendo abrangido pelo meu gráfico? Eu vou então fazer o seguinte, veja só. Eu tenho o nome chamado meses, ok? Este nome, ele traz para mim todos os meses que estão plotados no meu intervalo, perceba. De outubro até setembro de 2020, né? Outubro 19 até setembro de 2020. E aí, eu sei que o meu primeiro mês será o primeiro elemento deste nome. Então, eu posso utilizar a função índice. Eu quero, dentro do intervalo chamado meses, o primeiro elemento. Olha só. Outubro de 2019. Olha para cá o gráfico. Ok? E o último é o 12º elemento. Então, dentro do intervalo de meses, F3 aqui, ok? Meses, ótimo. Eu quero 12º, perfeito? Então agora basta que a gente coloque isso no gráfico como se fossem botões. Então eu vou aqui gerar uma célula com o texto expresso de um período. Ficaria assim: período de e comercial deste intervalo aqui, ok? Aí concateno isso até concateno com o último mês. Teclo Enter, olha só. Já tenho um indicativo automático daquele meu período. Perfeito? Para a gente, né, eliminar aqui estas referências, eu vou então levar direto na fórmula. Então, eu copiei aqui o texto desta referência, ok? E aí eu percebo que ela é a minha referência em azul, então eu troco pela sua fórmula equivalente. E agora, eu tenho o último mês, copio também a sua fórmula e eu coloco lá no seu devido lugar.
ok? Já perdi a dependência destas duas células aqui, perfeito? E agora, eu vou então colocar estes elementos no gráfico para a gente finalizar, ok? Então, eu vou criar aqui caixas de texto para a gente associar aos valores. Criei aqui uma caixa de texto, ok? Perceba que ela tem uma borda. Eu vou então fazer uma formatação mínima disso aqui para a gente conseguir utilizar, ok? Eu não quero contorno. E aqui eu exibo a barra de fórmulas para fazer o seguinte. Coloco aqui igual, ok? Com ela selecionada, vale lembrar. E eu coloco aqui a célula referência que tem no meu texto, tclienter. Eu posso aqui expandir, ok? Meu objeto. Não quero esse preenchimento, então eu posso remover o preenchimento, colocar sem preenchimento. Como isso aqui é um elemento sutil do gráfico, então eu devo, né, até recomendo, deixar aqui um pouco mais sutil a sua fonte, uma cor mais tímida, ok? E um tamanho também mais reduzido. Coloco aqui abaixo, perfeito? E agora para máximo, mínimo e média aqui, né? Valores máximo, mínimo e também médio. Como que eu posso fazer? Mesma coisa, eu vou criar aqui então uma caixa de texto, né? Na guia inserir caixa de texto. Vou criar aqui uma caixa de texto e eu vou associar aos endereços de células. Antes eu formato aqui para dizer que eu não quero contorno nem preenchimento. Na barra de fórmulas, igual, eu coloco a minha referência, tclienter, tenho lá o meu valor. Para a gente ganhar tempo, eu posso então duplicar esta caixa de texto com Ctrl D, perfeito? E aqui B20 vira a célula abaixo, B21. E esta daqui também eu duplico com Ctrl D e B21 vira B22, perfeito? Eu vou colocar cores aqui para a gente, né, ter uma indicação visual. O maior valor eu coloco aqui na cor verde e um negrito, ok? O menor eu vou colocar negrito e uma cor vermelha. E a média eu vou deixar aqui em preto, perfeito? Vou colocar aqui negrito também, ok? Então, isso aqui vai ficar ali acima do meu gráfico, perfeito? Eu vou duplicar também aqui esta caixa de texto, ok? Que de fato aqui tem um comportamento muito parecido agora com uma forma. E eu vou apagar o meu conteúdo, certo? E vou colocar aqui a palavra máximo, 2 pontos. Isso faz referência a este valor em verde aqui, certo? Ctrl D para duplicar. Ops. Isso aqui vai ser agora o indicativo do mínimo. Ctrl D e eu tenho o indicativo da média, perfeito? Essa ordem aqui, se primeiro vir o mínimo ou o máximo, a média, tanto faz, fica a seu critério, perfeito? A gente consegue agora selecionar esses 6 elementos e utilizar aqui o botão para a gente conseguir alinhar. Vou alinhar tudo ao meio, ok? Eu vou colocar uma posição fixa ali, já no meu último elemento, perfeito? Que é o valor da média, certo? E aí eu posso fazer de novo a seleção. E eu consigo dar uma distribuição equivalente a tudo isso aqui, o que é uma distribuição uniforme na horizontal. Ótimo. Pronto. Está mais ou menos parecido com aquilo que a gente fez, né? E para encerrar, só um detalhe, eu posso aqui inserir uma forma, ok? Para deixar isso aqui em evidência, eu vou colocar aqui retângulo com canto arredondado. Eu então desenho aqui um retângulo, né, um esboço. Eu vou deixar sem contorno, preenchimento, vou colocar um cinza simples aqui, certo? Eu vou então desenhar aqui acima destes valores. Olha só que bacana. Eu vou enviar para trás, e ele fica atrás do gráfico, então eu coloco o gráfico também para trás, ok? Já estão aqui, certo? Eu achei esse cinza muito escuro, então já posso também reduzir aqui um pouco, ok? E para a gente deixar isso aqui um pouco mais destacado, eu vou então aplicar aqui uma coisa que eu gosto bastante, que inclusive está no gráfico, tanto nas colunas, ok? Quanto também aqui na parte externa da área de plotagem, que é uma sombra bem sutil. Então, seleciono aqui o meu elemento, formato de forma, sombra, escolho aqui esta opção, perfeito? Então, desta forma, a gente consegue então ter ali o efeito que foi exposto no início do vídeo, ok? A gente pode pegar isso aqui agora e ocultar, né? Seleciono as linhas com Shift e espaço e depois Ctrl, abre parênteses,
E isso aqui em tela cheia fica uma maravilha para a gente começar a brincar. Perfeito? Então, era isso. Um forte abraço para vocês. Valeu pela audiência. Agradeço demais aí o apoio de todos vocês e até a próxima.